Olá, olá, olá! Vamos hoje começar uma série de lives, entrevistas com algumas pessoas que eu acredito que possam trazer para você conteúdos especiais em várias áreas da sua vida. Hoje a gente vai trazer aqui a Amanda Machado. A Amanda, ela é Master Coach, mentora de carreira e projeto. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre carreira e projeto com a Amanda. Peço só um pouquinho de paciência. Seja bem-vinda, Juliane. Seja bem-vinda. Bem-vindo, Léo Castilho. Acho que é isso. Bem-vinda, Carol. Sejam bem-vindos. Vamos só esperar um pouquinho a Amanda chegar. Nosso papo vai ser bem gostoso hoje e bem esclarecedor, principalmente para quem quiser dicas de carreira. A Amanda, como eu falei, é Master Coach. Deixa eu ver se a Amanda já entrou. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Amanda. Acho que vou conseguir. Deixa eu ver. Aí, tá vindo? Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem, estamos aqui. Tava aqui te apresentando, mas nada melhor do que você mesma se apresentar, né, Amanda? Conta pra gente aí um pouquinho. Já falei que o nosso papo hoje é sobre carreira e projeto, né? E que você é Master Coach, mentora, palestrante. Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho da tua carreira pra gente. Muito bem. Na realidade, então, como a Ana Cláudia me falou, eu sou uma multiprofissional, né? Então, eu sou Master Coach, especialista em carreira e projetos, e também atuo nessa parte corporativa, de educação corporativa. Então, eu trabalho com palestra, com cursos, com facilitação. Meu negócio, meu trabalho, Ana, é transformar a carreira de profissionais insatisfeitos em seus grandes projetos, trazendo reconhecimento e reconhecimento profissional, que é tão importante para a gente que trabalha, não é não, Ana? Eu venho de uma trajetória de 20 anos de recursos humanos. Eu saí, né, do corporativo em 2016 como gerente de RH de uma multinacional. E a gente via muito isso. As pessoas sem muito objetivo para a carreira, sem saber para onde elas queriam ir. E hoje, né, eu saí do corporativo, também vou falar um pouquinho aqui do meu trabalho. Hoje eu também sou Master Coach, só que o meu foco tá para a vida pessoal. Na verdade, para o autoconhecimento e para a produtividade naquele objetivo que a pessoa tem, né? Porque às vezes a pessoa não sabe nada do que ela quer da própria carreira e ela acaba não sabendo o que quer da vida, né? E até eu estou fazendo no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, um projetinho que é hashtag eu vou cuidar da minha vida, com um coraçãozinho no final, que é para a gente pensar um pouco na nossa vida, de uma maneira geral e com você, principalmente com projetos e carreira. Não é isso, Amanda? E é interessante, inclusive no card que você fez, você colocou essa hashtag, né? Eu achei bem interessante, porque tudo parte da fonte. E a fonte, nesse caso, somos nós. Somos as pessoas que buscam uma carreira legal, buscam uma vida, né, uma qualidade de vida. Mas nada disso faz sentido ou pouca coisa se consegue se você não tem justamente esse detalhe, né? Esse detalhe do autoconhecimento, da autoconscientização, que é tão importante, é
tão valioso para os nossos dias. Trabalho importantíssimo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas há alguns dias atrás, recebi algumas perguntas, não sei se vai dar para a gente fazer todas, coloquei algumas aqui. Não sei se você vai falar sobre isso, mas só para pegar um gancho do autoconhecimento, da importância da gente conhecer os nossos valores e o nosso perfil comportamental, tanto para a nossa vida, para a gente poder identificar o que é bom para a gente nas várias áreas da nossa vida, mas principalmente na carreira. Isso é importante. Acredito que hoje, nesse nosso bate-papo, talvez não dê para entrar muito em detalhes sobre essa questão do perfil comportamental, né? Mas essa questão dos valores, gente, é tão importante, é tão importante. Vamos começar do princípio, né? O que é carreira? Né? Na realidade, a carreira é uma trajetória que o indivíduo ele vai percorrer, ou ele escolhe percorrer na sua vida profissional. Então, é aquela soma de todas as experiências de trabalho, dos estudos, da profissionalização, que levaram o profissional a chegar naquele determinado ponto. E aí, por que eu quis falar isso? Porque tem tudo a ver com a questão dos valores. Porque quando você tem ciência, que você tenha certeza de quais são os seus valores, você consegue fazer uma trilha muito mais interessante, muito mais alinhada à pessoa que você é, quando você conhece os seus valores, né? E não só na carreira, no dia a dia. Vou pegar esse assunto que você puxou e já vou dar um exemplo pessoal, posso? Pode, fica à vontade. Que aconteceu exatamente comigo ontem, um episódio ontem e um episódio hoje, muito relacionados. Eu tenho o meu valor principal, é o valor de respeito, sabe, Ana? E aí, baseado nesse respeito, e esse respeito é respeito a mim e respeito aos outros. Eu coloco o respeito e coloco tudo ali no pacote, né? Minha pessoa e as outras. E aí, em um ambiente que não é profissional. Então, o meu exemplo, né? Ontem eu fui fazer uma aula de dança, uma aula experimental de dança. Saí de lá muito satisfeita. Por quê? Tive que pagar aula particular. Não, isso não foi legal. Tá? Gastei um dinheirinho, mas beleza. Mas por que eu achei tão interessante? Porque eu gostei e resolvi fazer aquela inscrição naquele curso. Porque eu vi que a turma já tinha algum avanço. Eu e meu parceiro de dança não sabíamos todos os passos e a condição do professor foi: não, vocês conseguem acompanhar a turma. Mas para vocês acompanhar a turma, vocês vão ter que fazer uma ou duas aulas particulares para que vocês aprendam esses passos que a turma já sabe e vocês não. Achei aquilo sensacional, apesar de eu ter que investir mais. Mas por quê? Porque foi direto ao meu valor de respeito. O respeito às pessoas. Né? Então, assim, achei um barato, porque ele estava respeitando aquela turma que já estava com ele, viu que a gente podia acompanhar a turma, mas para a gente acompanhar, a gente tinha que fazer alguns aprimoramentos, como a gente tem que fazer no nosso dia a dia, toda vez que a gente tem alguma mudança, né? E aí, entramos. Aí, hoje, eu fui em outra aula. Aí, o que aconteceu? Numa aula que eu já participo, que eu já frequento há alguns meses. Entraram simplesmente 9 pessoas novas. Quer dizer, já tinha alguns meses que eu estava nessa turma e chegaram 9 pessoas novas que não sabiam nada. O que aconteceu? O professor dividiu a turma e começou uma turma do zero e a nossa turma ficou meio largada. Pensa se eu fiquei satisfeita. Respeito nenhum a quem já estava, né? Nem a quem já está. Então, aí feriu diretamente o respeito às outras pessoas e o respeito a mim. Saí de lá muito brava. Olha só, 2 situações numa aula de dança e que refletiram em mim de formas diferentes por conta do mesmo valor. E é assim que acontece na nossa carreira, na nossa trajetória profissional. Por que de repente você
está muito feliz em um local, realizando algum tipo de atividade, e de repente você fica infeliz ali em outro local, e você de repente não sabe por quê. E são os valores, né? São os valores, né, que influenciam diretamente as nossas decisões, a nossa forma de perceber o que está acontecendo, as nossas reações, né? Então, o valor, sim, é um item muito importante e é preciso saber disso, né? Então, se você que está assistindo aqui a live ainda não sabe quais são os seus valores, fica aí já, primeiro dever de casa. Já pense aí quais são os valores, quais são os seus valores, o que te guia, o que dá aquele calor no coração, né, Ana? Que faz... Aquilo que te move, né? Aquilo que te faz feliz, né? Exato. Aquilo que você mais gosta de fazer, né? Aquilo que te dá prazer realmente, aquilo tá ali enquadrado nos teus valores. Vou puxar aqui uma questão que você trouxe, que você comentou que você teve que pagar uma aula à parte, ou algumas aulas à parte, para poder acompanhar a turma, né? Sim. Eu vejo isso muito também, tanto na vida quanto na carreira. Como eu te falei, eu tenho aí uma experiência prévia de RH. Eu vejo as pessoas, às vezes, empacadas, mas elas não buscam um profissional que possa ajudá-las a se desenvolver. E na carreira eu vejo isso também. Às vezes a pessoa está ali naquela posição, mas ela está esperando só a empresa pagar para ela o desenvolvimento dela. Quando, na verdade, tudo que ela aprende é dela, não é da empresa. Quando ela vai embora, ela leva esse conhecimento junto com ela, né? Você teria alguma coisa para colocar nesse sentido? É o nosso famoso aprendizado contínuo, aprendizado ativo, ou como agora gostam de falar, o lifelong learning, né? Usam um inglês aqui para poder complicar a nossa vida, simplesmente para dizer que é importante você permanecer atualizado. E isso é responsabilidade de cada um. A carreira é responsabilidade da profissional. Carreira, eu sou responsável pela minha carreira. A Ana é responsável pela carreira dela. Quem está assistindo aqui é responsável pela própria carreira. É lógico que as empresas, as instituições, elas podem promover ações que promovam realmente esse desenvolvimento. Mas quem vai saber se está alinhado aos seus valores, aos seus objetivos profissionais, onde você quer alcançar, onde você quer chegar com a sua carreira, quem tem as rédeas, ou quem deveria ter as rédeas da sua carreira, é o profissional, né? Então, aprendizado contínuo é para a vida, né? Sem exageros também, né? Não é aquele negócio de você ficar a vida toda, não, eu ainda não sei, então eu vou ficar estudando. Aí é outra coisa. Aí a gente entra em outra seara, vamos entrar na seara de sabotadores, que também não é aqui nessa questão, não é? Mas não vamos entrar aqui, mas tem que tomar atenção, porque tudo em excesso faz mal, né? Aquele chazinho homeopático em excesso faz mal. Aquele cafezinho que a gente gosta de tomar de manhã, se em excesso, faz mal, né? A água em excesso faz mal. Ou seja, moderação para tudo. Tudo em né? excesso faz mal. Excesso faz mal. Então a gente tem que, inclusive, olha outra pulguinha que eu vou colocar aqui, inclusive os valores. Quando você pensa nos seus valores em excesso, eles podem também fazer mal a você, a sua carreira e as pessoas que estão à sua volta. Porque valor é importante? É. Em excesso? Não. Então fica aí essa pulguinha também, porque, como a gente disse, tudo em excesso faz mal, né? É porque você tem valores, mas a pessoa que está se relacionando com você
pode não ter os mesmos valores que você. E aí? E aí, como é que faz, Se você né? não faz essa dosagem, né? Vou cair de novo aí no respeito que você trouxe, nesse respeito mútuo, né? Não existe relacionamento. E eu falo de qualquer relacionamento, de amigo, de familiar, de trabalho, né? É o que você trouxe agora. Você não pode querer só que o seu valor seja respeitado, porque cada pessoa tem um valor. Você não anda com uma bolinha de cristal, né, ali debaixo do braço, ali dentro da bolsa, que você tira e você descobre ali, né? Então você tem que ter essa ponderação, né? Como é tão importante essa questão do respeito de novo, mas do relacionamento, né? De você saber relacionar, né? E voltando à questão ainda do aprendizado, puxando esse gancho para uma outra coisa. A carreira, eu já falei aqui que a carreira é responsabilidade de cada profissional, né? Eu ia justamente te perguntar isso. Posso só dar um... Pode falar, pode falar. Porque você falou essa questão da carreira ser responsabilidade da pessoa, aí eu vim trazer muitas... Eu observava também muitas pessoas paradas, além da questão do pagamento do curso, da empresa não ter um plano de carreira. E a pessoa não faz o próprio plano de carreira porque a empresa não fez o plano. Então, a pessoa passa 5 anos no mesmo lugar e depois reclama porque a empresa não fez o plano para ela. O que você teria para falar sobre isso? Não sei se eu entrei na tua linha de raciocínio aí ou se eu te atrapalhei. Não, está perfeito. Porque o que eu ia falar é o seguinte, que a carreira, ela exige... Sabe quando você tem um carro, que seu carro, você está ali, você anda com ele para cima e para baixo, todos os dias. Ou não todos os dias, às vezes ele fica muito tempo parado também. Mas ele precisa de manutenção, né? Carreira é a mesma coisa. A carreira exige essa manutenção. E essa manutenção, ela é feita... Isso era exatamente esse assunto que eu ia puxar, que ele é feito pelo aprendizado, ele é feito por um plano de carreira. Porque você tem... E esse plano de carreira não é só algo sonhado, não é só algo que fica aqui na imaginação, não. É algo que você tem que escrever, dizer qual é a trajetória que você quer percorrer, o que você deseja. Então, clareza, né? Ter essa clareza. Então, toda vez a gente vai trabalhar nessa parte da clareza, como é importante. Porque você precisa, você como um profissional, eu gosto de chamar assim, as pessoas que estão comigo, que estão nos processos de coaching ou nos processos de mentoria, eu gosto de chamar de profissionais estratégicos. Então, os profissionais estratégicos, na realidade, eles têm essa... Eles sabem, eles têm a consciência de que eles são responsáveis pelas suas carreiras, são responsáveis por cuidar. Então, esse cuidar envolve também a manutenção. Então, ele precisa ter esse olhar intencional para o próprio posicionamento, o posicionamento do mercado como um todo. Porque esse profissional que você disse aí, fica aí 5 anos, ainda bem que ele ficou 5 anos, porque ele podia nem ter ficado 5 anos, ele já podia ter sido dispensado antes. Porque a gente está num mundo muito dinâmico, que exige muitas... Não quer dizer que você vai ficar correndo o tempo todo, não. Mas você precisa se posicionar e saber quais são as necessidades do mercado agora. O que as instituições estão, o que as empresas estão buscando. Porque você pode estar bem hoje, você pode estar bem na empresa que você tá lotada, né? Você está ali na área. Mas nada impede que, de repente, você amplie seus horizontes. Né? E você só vai conseguir ampliar os seus horizontes se você tiver esse olhar sagaz para saber o que está acontecendo. Né? Manter uma rede de networking ativa, como é importante. Então, sondar, conhecer sempre mais daquilo que está em alta, se manter atualizado. Isso é importante para o profissional estratégico. E talvez você, nessa área, nessa sua experiência, né, Ana, tenha visto muita gente que ainda fica preso a alguns conceitos mais antigos, né? Fica preso a conceitos antigos, quando traz, principalmente, a tecnologia agora é muito rápida, né? Então,
Coisas que a gente fazia, sei lá, 3 meses atrás, daqui a pouco já não faz mais, já está substituída por outra coisa. Então, você tem que ter realmente essa mente do novo, né? De aceitar o novo. E só pegando um gancho do que você falou, sobre você manter um alerta, um radar, além disso, até para as pessoas que não querem muita coisa, pelo menos que elas tenham um nível de empregabilidade. Porque se você para no tempo, você pode até não querer muita coisa, mas você não vai ter nem aquilo. Como é a gente importante. teve o exemplo da pandemia aí, que quem não se reinventou, né, não se deu oportunidade de novos aprendizados, né, ficou na mão. Ficou na mão. Nossa, isso que você falou é muito importante, né? Essa questão realmente de olhar para a empregabilidade. Né? E a empregabilidade é você envolve, né? Você saber qual que é o melhor caminho que de repente você pode se colocar no mercado de trabalho, na sua empresa, porque aprendizado, você falou aí, não, de repente tem muitas pessoas que não procuram, tô lembrando aqui, né, do que você comentou, não procuram porque não tem dinheiro, né, para poder investir. Isso é fato, né? Muita gente tem essa dificuldade mesmo. E a gente tem também, às vezes tem tanta coisa aparecendo aqui na internet, né? Agora que a gente fechar essa live aqui, a gente está falando de curso, é capaz de bombar nos nossos celulares aqui, só esses troços, um monte de curso aqui, um monte de anúncio. Então aparece muita gente, fica tentada a querer tudo e a gente não consegue. Então aí tem a questão de prioridade, quando você tem os seus valores certos, quando você tem o seu objetivo traçado, você sabe quais são aqueles cursos ou aqueles treinamentos que você precisa fazer para poder alcançar. Mas mais do que isso, quando você está inserido ali no seu trabalho, você tem aquela possibilidade riquíssima, de você crescer, de você aprender com seus pares. Né? Porque no ambiente de trabalho, você consegue também ter uma rotina de aprendizado. E isso não precisa ser motivado pela empresa. E se você chega, olha, Ana, eu vi que você faz bem uma coisa, como é que você faz? Você pode tirar um minutinho para me ensinar isso? É você ter a humildade, primeiro de você reconhecer que o seu parceiro ali de trabalho, seu par ali de trabalho, é bom em alguma coisa, reconhecimento. Se você quer reconhecimento, também reconhecer o outro também é muito bom. Né? Então, se você chegar para a pessoa e falar, olha, vi que você é muito bom nisso. Né? Que tal? Vamos trocar? Me ajuda nisso, eu posso te ajudar naquilo também. Né? Ou então promover, tem um grupo ali que tem curiosidade por um determinado assunto. Vamos trocar uma ideia? Vamos ler uma coisinha daqui, a gente lê outra coisinha dali, a gente para ali uma meia hora para poder conversar. Então, assim, é uma roda de conversa estratégica. Né? E isso fortalece o network também, porque é importante ter essa rede dentro do seu ambiente de trabalho. Mas uma pessoa daqui pode conhecer uma pessoa de uma outra área, de uma outra empresa, que de repente gosta também de compartilhar. E aí sim você vai aumentando a sua rede. Né? E olha só como que é importante. E sem gastar dinheiro, se você for gastar dinheiro. E você trouxe aqui uma questão interessante, porque quando você tem clareza, você já não vai cair na armadilha da internet de querer fazer todos os cursos, porque hoje em dia o marketing está funcionando assim e eu acho isso muito bom. Primeiro, você gera um valor para a pessoa, né? Você vê que a maioria das pessoas que lançam cursos dão uma semana de aulas gratuitas. Eu acho isso muito bom, porque geralmente até o conteúdo daquela semana é um conteúdo Normalmente são muito bons, né? Então, se você está sem dinheiro... Só fazer uma observação. E na realidade, tem que ser bom, né? Porque se você vê esse conteúdo e você já não acha bom esse conteúdo, então você nem perde tempo investindo. Isso aí, nem né? Então, isso é um detalhe importantíssimo. E né? se você está sem dinheiro, ali você já vai ter essa oportunidade de tá ali ouvindo.
Um pontapé. Então, eu queria trazer justamente isso. Quando você já tem a clareza, você já sabe o que buscar. E se já está sem dinheiro, pelo menos frequenta aquela semana, né, gratuita. E outra coisa interessante que você colocou foi o networking e o ambiente. A diferença que faz o ambiente, né? O ambiente que a gente está inserido. É fundamental. Porque outra coisa também, para você poder respirar aí, te dar um tempo para respirar, você também colocou essa questão de pedir ajuda. Ah, pede ajuda para o amigo, etc., que é o compartilhar. E a gente vem aí de anos da competição, né? Da competição acirrada, e um puxando o tapete do outro, e hoje a gente vê que o pensamento está mudando. Né? Por mais que você almeje o mesmo lugar do que eu, nós vamos pelo mérito e não por puxar o tapete. Né? Nós podemos nos ajudar e no final vai ficar quem tiver mais empatia com a chefia, porque isso acontece muito, porque a gente vai trabalhar com alguém e vai querer aquela pessoa com quem a gente se identifique mais. Né? Então, eu achei isso muito interessante, essa questão que você trouxe do ambiente e deixar um pouco a competição e partir para a cooperação, para o compartilhar. Essa questão do ambiente, do compartilhar, do colaborar, né, dos trabalhos colaborativos, isso é muito importante, né? Porque, assim, se você olhar agora não, né? Quem tiver aí fica por aí, mas se você parar aqui um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui nessa própria rede aqui social. Vamos procurar coach. Coach não, de carreira. Gente, agora não, daqui a pouco, né? Quando fala coach de carreira. Vai ter um monte. E tem espaço para todo mundo. Porque tem gente que vai gostar da Amanda, vai gostar do meu jeito de trabalhar. Tem gente que vai gostar do jeito de fulano, do ciclano. Então, isso, brigar por espaço, não é mais o momento. Essa parte da competição não tem espaço para todos. Se a gente colocar um desafio agora, todos os coaches de carreira vão postar sobre assunto X. No dia seguinte, está todo mundo postando sobre assunto X. Mas cada um vai dar sua abordagem. Cada um vai apresentar de um formato diferente, de um jeito diferente. Vai fazer um recorte diferente. Palavras. Por quê? Porque cada um tem o seu jeito. E eu posso ser uma profissional. Eu sou uma profissional muito boa. Mas pode ter gente que não gosta do jeito que a Amanda lida. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, porque tem outros inúmeros profissionais. Agora, o importante é saber escolher profissionais que tragam resultados, que apresentam resultados. Da mesma forma que você vai no médico, por exemplo, eu espero que a pessoa não vá assim de olho fechado, pegue uma lista e vá. Não, você faz no mínimo de uma pesquisa, né? No mínimo. Então, você ou é uma indicação, ou sei lá, não sei, você faz uma pesquisa para poder avaliar, ou faz uma avaliação no próprio conselho, para ver se tem alguma coisa, assim, e vai. Da mesma forma, você tem que fazer com qualquer escolha de qualquer profissional, né? Quando você contrata, você está em obra, né? Aquelas obras intermináveis. No começo, você fez a pesquisa do profissional que está ali trabalhando. Né? Então, ainda bem que você fez. Porque se você não tivesse feito a escolha daquele profissional, aí sim que a obra seria interminável. Ia demorar mais ainda. Aí ia demorar mais ainda. Então, é isso. Né? Então, tem essa história de competição. Né? Tem a história de colaboração, tem a história do profissional que a gente se adapta melhor, que tem um perfil ali parecido com o nosso. Que tem isso, né, Ana? Você já deve ter ido, de repente, em algum local, ou com um professor, por exemplo, que você pegou, passando. Eu não gostei desse daí, não. Aí você olha para a colega do lado, o colega está adorando aquele professor. Por quê? Porque cada um tem um jeito, tem um estilo, né? E você não é obrigada também a agradar todo mundo. E nem precisa ter espaço para todos, né? De todos os lados, né?
E essa é a graça, né? É justamente para que todos tenhamos oportunidade de aprender com aquela pessoa que a gente acha que é o nosso perfil e de ensinar para as pessoas que têm mais ou menos um estilo, né? Como o nosso. Amanda, a gente já falou a beça que eu não entrei na minha listinha de perguntas. Então vai aí. Eu vou colocar aqui, assim, provavelmente a gente já passou por alguns temas, mas aí você vê aí como é que você coloca. E outra coisa, como a caixinha de perguntas, ela não tem muito um contexto, então a pergunta ela é solta mesmo, tá? O que posso fazer por minha carreira? Então, o que posso fazer pela minha carreira? Eu acho que a gente até comentou aqui, né? Que é justamente mantê-la ativa. Primeiro, traçar, assumir a responsabilidade pela sua própria carreira. Então, assuma a responsabilidade por ela. Diga, eu sou responsável. E evite essa questão de culpar terceiros. Não, você é responsável. Então, assuma essa responsabilidade e faça a manutenção. Olha só, a gente já me comentou sobre isso, sobre a manutenção. Faça a manutenção com redes de compartilhamento, com networking, tendo um olhar sagaz para o mercado, mantendo o aprendizado contínuo e, especialmente, traçando o seu objetivo profissional bem alinhado aos seus valores. Eu acho que isso aí a gente até tinha comentado, né? Tem mais alguma coisa aí? E eu achei interessante porque às vezes a gente vai comentando e vai ficando solto, né? E assim, para quem perguntou, agora pega a resposta já toda alinhavada, já toda direitinha. Outra pergunta. Existe alguma maneira de tomar melhores decisões na carreira? Então, olha a clareza, né? Olha a clareza de novo. Objetivo traçado, valores identificados, você começa a escolher, a tomar decisões, a fazer suas escolhas de forma alinhada, né? Aos seus valores, ao seu objetivo. Agora, uma coisa que é importante a gente comentar aqui, que na carreira, quando a gente fala do olhar sagaz, vamos trazer uma questão desse olhar sagaz do mercado de trabalho. Tem algumas competências, algumas habilidades que elas são muito importantes na carreira. Inclusive, eles foram citados naquele Fórum Econômico Mundial voltado para profissionais. Então, assim, quais são as características que os profissionais de mercado de 2000 e tanto até 2025 eles deverão ter? E dessas características, acho que eram 15 características, as maiores delas foram, ou as que mais são citadas, elas estão relacionadas às soft skills, que são aquelas questões comportamentais, sabe, Ana? E isso é importante da gente trazer, porque como é que você escolhe as melhores decisões? Como você toma as melhores decisões? Você se preparando, né? E quando a gente fala de soft skills, não é você entrar num curso e falar, agora eu vou fazer um curso de tal e vou sair com aquele negócio ali. Não, não é bem assim, né? Então, aqui eu até separei, tá? Até anotei aqui 7 dessas principais habilidades que eu acho que é importante de citar aqui, que é inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, comunicação, aprendizagem. Só que lá, no termo, eles não colocam aprendizagem contínua, eles colocam aprendizagem ativa. Então, a aprendizagem ativa, a parte de adaptabilidade e a parte da liderança. Então, esses são 7. E como é que esses 7 se encaixam, né, no dia a dia profissional? Você acha que vale a pena falar um pouquinho sobre cada um deles? Vale. Vale, né? Vale, temos tempo. Quando a gente fala, assim, por exemplo, de inteligência emocional, né? A inteligência emocional, você sabe que assim, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Daquele jeitinho. Então, e aí essas emoções, elas afloram.
em um momento de uma conversa, em um momento de uma decisão, um momento de uma negociação, um momento em que você ouve um não, quando você gostaria de receber um sim. Né? Então, essa parte da inteligência emocional, ela está relacionada a como você reconhece e gerencia e lida. E com as emoções dos outros, porque, afinal de contas, a gente não é uma ilha. Então, quando a gente está falando no trabalho, tem outras pessoas ali envolvidas. Né? Então, esse soft skill, né, essa habilidade, que é uma habilidade comportamental, ela ajuda você a lidar com a questão dos limites que você precisa... Às vezes você precisa ter esses limites, e às vezes tem alguns obstáculos que você precisa aprender a lidar com eles, a superar, dar um jeito de arrumar uma escadinha ali e passar por cima ali daquele obstáculo para você chegar do outro lado. Então você precisa saber lidar com isso, tanto para você ser um bom profissional, quanto para você manter a sua qualidade de vida. Porque quantas e quantas pessoas não levam todo esse tormento que às vezes passam ali pela cabeça dele no dia a dia para casa. E aí a parte da casa fica aquele astral horrível, porque a pessoa não sabe lidar com aquelas emoções do dia a dia. Você deve ter visto muito isso também, né, Ana? Sim, sim. Leva para casa e transforma o próprio ambiente de trabalho num lugar ruim. Né? Os antigos diriam que é a laranja podre que vai estragar o cesto. Né? A pessoa, quando ela não consegue administrar as emoções dela, ela consegue criar um mal-estar no ambiente onde ela se encontra. E tem casos, né, Ana, que os profissionais são excelentes. São aqueles profissionais que, se você... Tecnicamente excelente. Tecnicamente excelente. São aquelas pessoas que resolvem... Você tem um problema, você dá para aquela pessoa, a pessoa resolve. Ela consegue solucionar. No entanto, quando chega nessa parte da emoção, aí o negócio desenrola. Desenrola não. Ele enrola tudo, né, e para. E trava. Porque as pessoas deixam de querer trabalhar com aquela pessoa. Porque influencia também no relacionamento interpessoal. Né? Então, tem a síndrome de burnout. O que é isso também? Também muito influenciado por esse acúmulo, né, de pessoas. A pessoa só vai ali, engolindo, engolindo, engolindo. Não consegue conversar sobre os problemas, não consegue conversar sobre aquilo que a pessoa não concorda. Tudo bem, você está no ambiente de trabalho, você também não precisa concordar com tudo que está acontecendo ali, não. Tem que aprender a conversar. É a questão crítica que você trouxe aí também, né? O pensamento crítico. Você não é obrigado a dizer amém para tudo, nem Exato. é para ficar fechado para tudo. Analise Exato. o que está sendo E aí, trazido. Isso. E esse pensamento crítico, ele é uma outra característica. Como é importante você ter aquele profissional questionador, né? Aquele profissional que consegue identificar dentro daquelas infinidades de informações, aquele tanto de coisa que você tem ali no dia a dia, o que é importante, o que não é. Ele consegue fazer aquela curadoria, né, de informações, construir, criar argumentos. Né? São pessoas que são competentíssimas na hora de fazer uma análise, de identificar dados, né, do que é importante, do que não é, investigar as coisas das fontes, das diversas fontes também, e fontes confiáveis para a tomada de decisões. Né? Então, quando a gente fala assim, de dados analíticos, né, ciências de dados, isso é algo que está muito em evidência. Né? É isso, né? É você tomar decisões baseado em evidências. Né? Então, essa parte do pensamento crítico, ele é muito, muito valioso. Né? E às vezes a gente, pegando aqui, a gente não vai falar sobre isso hoje, depois a gente pode marcar uma próxima live já para falar sobre isso, mas essa questão que a gente falou no início dos valores e do perfil comportamental, às vezes também é o estopim para essa falta de equilíbrio emocional. Porque às vezes a pessoa
pessoa está numa tarefa que ela não gosta de fazer e que ela já está saturada. Então, ela já controlou o máximo que ela poderia controlar e não consegue mais porque ela está posicionada no lugar errado. Isso. Como é importante isso. Aí eu vou dar um exemplo meu, né? Eu sou... A gente vai deixar... Vamos deixar só uma pitadinha aqui, gente. Ó, perfil comportamental... Um tempero. Só um temperinho. Perfil comportamental, todo mundo tem traços de todos os perfis, mas são basicamente 4, né? São 4, na verdade. Planejador, comunicador, executor e analista. Os detalhes sobre isso, só em outro momento. Acompanha aí a Ana, que aí a Ana vai te dizer direitinho aí todas essas características. Mas, por exemplo, eu sou executora, né? E como executora, eu gosto de realizar as coisas de uma forma muito rápida, muito ágil, penso nos resultados, mas não me peça para fazer um relatório, não. Porque esse relatório vai acabar com o meu dia, vai acabar com a minha semana, vai acabar, se bobear, com o meu mês de trabalho. Se tiver um negócio que é para fazer com os mínimos detalhes, com trocentas páginas, pode esquecer da Amanda. É bom nem chegar perto, porque se der bom dia, ainda fala, por quê? Né? Para quem? Né? Porque não é meu perfil. Né? Aí você... Pode falar. Não, então... Eu ia pegar o teu gancho, que você falou de liderança aí também na tua listinha, né? E você vê a importância do perfil para o líder também. Para a pessoa se conhecer dentro da sua carreira, para poder fazer o seu planejamento, né? Ali a clareza, valores e perfil. E o líder também, para poder saber quem ele vai chamar para trabalhar com ele, né? Por exemplo, eu sou analista. Eu já gosto de detalhes. Eu já gosto da planilha. Então, de repente, a Ana Cláudia com a Amanda trabalhando numa equipe, daria certo, porque a Ana Cláudia vai fazer as planilhas que a Amanda vai apresentar. Entendeu? É isso, né? E é esse encaixe que a gente tem que encontrar para que a coisa, todos fiquem bem, né? Para que o ambiente fique harmônico. Isso. E é importante, eu vou puxar logo esse gancho da liderança, né? Porque a liderança, ela envolve tanto essa questão de liderar as equipes, né? E é uma das competências mais valorizadas no mercado, né? Para você saber como lidar com a equipe, mas também como saber lidar consigo, né? Porque é justamente essa questão, para você saber... E ela tem um misto de todas as outras também, né? Todas as outras competências, que a pessoa, ela sabe trabalhar a inteligência emocional, ela tem questão da adaptabilidade, da tão famosa, ou tão falada resiliência, né? Então, o mercado precisa de líderes. Precisa de líderes, precisa de pessoas proativas, mas precisa, especialmente das pessoas que olhem para os outros de forma humanizada, que elas identifiquem os potenciais que existem ali na equipe e que saibam delegar as atividades de acordo com as características de cada um, justamente para ter esse ambiente que você comentou ainda há pouco, né? Então, é muito importante. Sabe daquele filminho, né, do Chaplin, que botava o negócio e ele ia para casa fazendo assim, ou seja, fazendo sempre a mesma coisa, não tinha outra oportunidade, o trabalho era só aquele, né, de encaixar ali a pecinha. Hoje em dia, não, a gente tem várias oportunidades, o departamento tem vários tipos de funções que você pode pensar onde a pessoa pode se adaptar. Posso só pegar um gancho aqui para mim? Você falou da liderança, né? Da liderança dentro da equipe, de você ser um líder de pessoas, que desenvolva pessoas pelo lado humano mesmo da pessoa. Você ser líder da sua própria carreira, que foi o que você colocou lá no início, né? Você saber o que você quer, você ter clareza do que você quer. E aí entra um pouco do projeto que eu estou iniciando, que é o Eu Vou Cuidar da Minha Vida. Que é
eu vou liderar a minha vida. Então, aqui no meu Instagram, eu já tenho colocado alguns pensamentos, alguns lemas, de seja eu sou governante do meu destino, eu boto o meu coração onde eu tô, eu coloco o meu coração. E trazendo aí um pouco para mim, eu já fui professora, porque a minha primeira faculdade foi de letras. Então, eu já fui professora, já trabalhei com marketing, já trabalhei com recursos humanos. E em cada lugar em que eu estive, eu busquei alguma coisa nova para aprender. E eu busquei gostar de alguma coisa. Porque por mais que você esteja num lugar onde você não esteja gostando daquilo, né? Tenha clareza do que você quer para o futuro e aproveite tudo que você está recebendo naquele momento, porque tudo na nossa vida é aprendizado. Né? É fato. É você ter essa mentalidade para você identificar aquilo que você pode aproveitar, né? Porque assim, mesmo você estando em um local que você gosta, trabalhando com o que você gosta, não é 100% das coisas que vai dar certo, vai ser legal, não. Tem coisa que é muito chata de fazer, né? Então, você precisa ter esse olhar, essa mentalidade de crescimento, né? E aí vem a questão da aprendizagem ativa. Dos outros soft skills que eu comentei, a gente já falou da comunicação, né? Como é importante ter essa parte do relacionamento, né? Das pessoas saber se expressar, tanto da parte escrita quanto da parte oral, como isso é importante. A parte da criatividade, e essa criatividade tem um conceito que é bem interessante, que é, na realidade, você ter a capacidade de resolver um problema, uma situação ali que você não inesperada, utilizando os recursos disponíveis, de maneira eficiente e maneira eficaz. Não é você inventando alguma coisa, não. É você, tá, eu tenho que resolver isso. Como que eu vou resolver? Então, você agir de uma forma diferente, né? E aí mudar a mentalidade, virar a chavinha ali para buscar, e aí está relacionado à adaptabilidade, que é você ter aquele velho jogo de cintura, né? Para você lidar com as diversas dificuldades que existem e com as situações inesperadas, que com certeza vão acontecer. A única coisa que a gente tem certeza é que coisas inesperadas acontecem a qualquer momento. Então, você precisa ter essa adaptabilidade. E o bom de tudo isso é que é um desafio, né, Ana? Você lidar com... pensar agora, não, vou ter que ter inteligência emocional, comunicação, liderança, adaptabilidade, não sei o quê. E são 15, né, as habilidades lá do trabalhador do futuro, né? Profissional do futuro. Mas o bom de tudo é que pode ser um desafio. O bom de tudo é que, como a gente comentou no começo, as soft skills, elas são treináveis. Então, elas são treináveis praticando, elas são treináveis a partir do conhecimento do seu perfil, da conscientização do seu perfil. Você consegue identificar quais são as suas áreas de domínio, suas competências naturais, seus talentos, e a partir disso você começa a potencializar aquilo que você já tem de bom e começa a criar estratégias para você direcionar as suas ações, saber lidar com as mais diversas dificuldades. E além disso tudo, tem aquilo que a gente comentou, você mesmo falou do seu projeto, né? Como é bom, como é importante você ter pessoas profissionais também te acompanhando, né? Então, os projetos de mentoria, processos de coaching, eles são todos voltados justamente para ter aquela orientação, que é um profissional dedicado a você, buscando, não é nem tirar, é buscando, colocando aquele farol sobre você, mostrando para você mesmo do que você é capaz e como você vai que a coisa flua, criar, né? Exatamente, de uma forma natural, sem forçação de barra, sabe? Isso. O coach, eu acho que é isso mesmo.
Travou um pouco para mim, travou para você? Deu uma travada na sua fala, mas está normal aqui agora. O coaching, como aí uma série de pessoas começaram a prometer coisas que a pessoa não ia realmente atingir, as pessoas passaram a desacreditar um pouco no trabalho do coaching. Mas é realmente um trabalho fantástico, é aquela mão assim que auxilia e que vai durante toda a caminhada, durante todo o processo, fazendo com que a cada semana, né, o coach dê um passo adiante, tenha mais clareza, uma evolução. E a cada vez a pessoa vai vendo mais, vai descobrindo mais. É como se fosse, como você falou do farol, né? Como está iluminado só até aqui, mas aí como é que passa aquela semana, já iluminou mais para frente. Aí passa aquela semana, como se tivesse andado mais alguns quilômetros, já iluminou mais para frente, né? Amanda, bem isso. Já são 10 para as 6 da tarde. Eu queria agradecer a todo mundo que está na live, a todo mundo que entrou. Muito obrigada. Eu queria te pedir agora, nesses minutinhos finais, que você falasse para as pessoas que tipo de trabalho que você tem, como é que faz para contactar você, se é pelo direto, se tem algum outro contato. Fala agora um pouco sobre o teu trabalho especificamente. Bom, nessa área de mentoria e de coaching, eu tenho um projeto que ele chama Carreira Projetizada. E nessa carreira projetizada, ela trata justamente sobre a forma como o profissional ele vai construir o seu plano de carreira, dando ali passo a passo, inclusive saindo com um plano de ação em até 2 meses. E o profissional ele já sai com tudo isso construído nesse projeto de mentoria. As informações e as inscrições, ela consegue obter pelo meu perfil. Então, acompanhando a Amy, isso é no Instagram, a Amy, underline é aquele risquinho embaixo, Amanda Machado, você vai ver lá, tem um link já específico, voltado para... Ali tem todas as informações. E eu queria deixar só uma... E é lógico, se você se interessar, dá uma passadinha lá no perfil, começa a seguir, começa a me acompanhar e a gente vai fazendo essa troca, mesmo se você não quiser fazer a mentoria. Então fique por lá, porque tem muito conteúdo também. Mas uma coisa... dica, né? Tem muita coisa que auxilia muita dica que auxilia na carreira. Tem muita orientação por lá. Agora, uma coisa que eu queria falar, né, em relação ao seu comentário sobre esses profissionais de coach, né? Que é importante a gente dizer que sim, tem profissional que se intitula como coach e que não fez capacitação, não se formou, que não está preocupado com quem está na sua frente, que não tem responsabilidade com resultados. Então tem profissional que é ruim mesmo. Que é ruim mesmo. E cabe a você... Carreira, né? Exato, cabe a você que está procurando um profissional para te acompanhar, a pesquisar, a saber a experiência daquele profissional, a saber como aquele profissional chegou até você, qual é a formação dele, qual que é a experiência que a pessoa tem, para você saber escolher. E outra, você não precisa escolher de primeira. Você não precisa marcar com uma pessoa e escolher. Não, marque uma com uma pessoa, marque com outra e converse. Justamente para saber se está alinhado ao que você está procurando. É uma conexão mesmo que tem que conexão, que tem né? que acontecer. A gente está falando de pessoas. Muito bem, Ana. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz por ter ficado aqui. Você ter aceito. Muito obrigada. Te agradecer de montão. Agradecer a todas as pessoas que estão com a gente. Vou deixar a live lá no meu canal. Depois eu te passo também, se você quiser colocar no seu. Gente, sigam a Amanda. Tem sempre dicas muito legais de carreira. Sigam a mim também. Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da nossa vida, porque
a vida é nossa, né? A gente é que tem que fazer por onde. Assim como é a gente que tem que cuidar da nossa carreira, a gente é que tem que cuidar, né, daquilo que é melhor para a gente. Autoresponsabilidade, muito importante. Isso aí. Muito obrigada. Tchauzinho. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Até a próxima, pessoal. Até. Tchau. Tchau.